Seguindo a série de entrevistas, hoje conversarei com Camila Carneiro sobre temas ambientais que nos deixam bastante curiosos neste momento de pandemia, tais como a qualidade do ar, das águas, em função da diminuição de circulação de pessoas e principalmente de transportes aéreos e terrestres. Além disso, veremos qual o impacto nas relações de saúde mental durante o período de quarentena. Camila é engenheira ambiental sanitarista e bióloga. É mestre em saúde coletiva e especialista em tecnologias ambientais. Camila, existe alguma relação entre a pandemia e a degradação ambiental? Olá, Ana. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E sim, existe uma grande relação entre o que a gente está tendo agora, dessa pandemia, e a degradação ambiental. Então, se a gente for parar para pensar que durante milhares de anos nós extraímos do meio tudo que a gente precisava para sobreviver, não só para processos industriais, mas alimentares também, e com isso a gente foi desmatando para que a gente pudesse abastecer as cidades, produzir alimentos, a gente pode pensar sim na relação da degradação ambiental e da pandemia. Porque a partir do momento que nós desmatamos, e de uma forma tão acelerada como a gente tem feito, pensa que hoje nós somos 7 bilhões de habitantes, quando chegar em 2050 mais de 9 bilhões de habitantes, e a gente tem que abastecer essa sociedade de alimentos, de produtos, de matéria-prima para a indústria. E cada vez mais a gente está desmatando e deixando outras estratégias de produção de lado. E isso esse desmatamento faz com que a fauna silvestre entre cada vez mais em contato com nós, seres humanos, provocando uma série de doenças. No caso, agora a gente está falando da pandemia, que provavelmente surgiu de um hábito alimentar dos chineses, não julgando eles de forma alguma, bem de longe disso, porque os nossos hábitos alimentares também são bem estranhos no ponto de vista deles. Mas a gente pode pensar também em outras doenças que já surgiram e causaram uma série de problemas, tanto sociais, econômicos, para a população. A gente pensa aí no Zika vírus, na doença de Chagas, pensando aqui um pouco mais no Brasil, né? Então, essa pandemia, ela surgiu, sim, de um encontro direto, tem uma relação intrínseca, sim, de um encontro direto entre os seres humanos e o comportamento dos seres humanos em relação à questão ambiental, nesse caso em especial o desmatamento e a produção e hábitos alimentares, que foi que causou, que provavelmente, né, provocou o surgimento da Covid-19, do coronavírus que causa a doença Covid-19. Então, se nesse momento é importante que a população possa refletir sobre como que nós consumimos os alimentos, como que nós produzimos os alimentos e a matéria-prima, e nosso comportamento em relação a isso, porque indiretamente nós somos os causadores disso tudo, e encontrar novas estratégias, não só encontrar novas estratégias, mas fazer uso de novas estratégias para manejo ambiental de forma correta, através de novas tecnologias ambientais, enfim. Você poderia explicar qual a relação da pandemia, poluição atmosférica e a presença de um céu tão poético, bonito de se ver nesses últimos meses? Ah, muito legal essa pergunta, Ana. Então é o seguinte, a gente está vivendo aqui no Brasil uma estação de transição, então a gente está no outono, então obviamente com a diminuição devido à pandemia, a gente teve uma diminuição dos veículos circulando nas cidades, porque a gente teve que fazer o confinamento, que a gente está vivendo ainda esse confinamento. Então tem a questão nos centros urbanos da diminuição dos veículos, aeroportos quase parados, quase não funcionando, enfim. Então, a emissão de gases do efeito estufa diminuíram bastante. Em especial, aqui a gente está falando do gás carbônico, que é o que a gente mais fala quando pensa em poluentes atmosféricos. E também, na combustão, existe um resíduo chamado material particulado, como se fosse aquela poeirinha que tem em casa, que a gente vai limpar o móvel, né, de onde ele vem. Então, ele está lá presente no céu. Agora, nessa estação de outono, o ar está mais seco, né? Então, a gente tem um pouco menos de nuvens, o ar mais seco, o ar um pouco mais frio. Então, as partículas que estão no ar, elas estão menos agitadas. Então, o que acontece? Os raios solares, de acordo com o ângulo de incidência desses raios solares, agora nessa estação de outono, somado ao fato de ter menos nuvens, menos poluentes, né, sendo emitidos devido à diminuição de veículos circulando, faz com que o céu fique mais claro, mais bonito, né, mais tipo romântico. É diferente do que aconteceu aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo teve um momento no mês passado muito interessante que
as redes sociais divulgaram um monte de fotos, ai, que entardecer lindo, né? Que coisa mais magnífica, realmente muito bonito. Só que foi inversamente, foi exatamente o inverso do que aconteceu, né? Todo mundo falando, nossa, o ar tá mais limpo, tal. Não, aquele céu alaranjado, ele foi devido ao fato de que naquele momento a gente teve um pouco de formação de nuvens um pouco mais altas e os poluentes ainda estavam, então a poluição ela não deixou de existir, ela só diminuiu. E aí sim, o ângulo de incidência dos raios solares, somado a um pouquinho mais de umidade naquele momento em São Paulo, né, naquele clima, naquele momento mesmo, no tempo de São Paulo naquele momento, somado ao fato de ter ainda esses poluentes, fez com que o céu ficasse alaranjado, avermelhado, bonito, né? Então não foi tão romântico, né? Era bonito, mas não era tão romântico, tinha poluição. Mas no geral, aqui no Brasil, em especial a região sul e sudeste, estão vivendo mais intensamente a questão do outono, menos umidade, menos poluentes, sim, devido à pandemia, menos circulação de veículos, e a incidência dos raios solares num ângulo diferenciado agora nessa estação de outono, principalmente no amanhecer e no entardecer, faz com que o céu fique mais bonito, mais iluminado, né, com cores mais vivas, mais nítido. A pandemia afeta de alguma maneira no clima do degelo dos polos, Camila? Ana, isso também é uma questão bem interessante de discutir. Então, a gente tem aqui, nós estamos vivendo um momento pontual de diminuição de emissão de gases que causam efeito estufa e que contribuem para o derretimento dos polos, das geleiras. Mas é um momento muito pontual. É difícil afirmar que, não, beleza, então vai diminuir o degelo dos polos por causa desse momento que nós estamos vivendo. Tanto que o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, divulgou agora em março de 2020 que o ritmo de degelo dos polos tem sido 6 vezes maior do que na década de 90. Ou seja, está bem acelerado. Então, afirmar que por causa da pandemia, a diminuição dos gases do efeito estufa vão contribuir para a desaceleração do degelo dos polos neste momento, a gente não pode afirmar. A gente vai precisar de estudos. Por quê? Após a pandemia, muito provavelmente o ritmo industrial, o ritmo de movimentação através dos transportes pode voltar. Eu acho que pode ser assim, né? Nós achamos que pode ser assim. Então, fica difícil afirmar que este momento contribui para a diminuição do degelo dos polos. Agora, ainda falando em pandemia, esse ritmo acelerado do degelo dos polos pode fazer com que a gente tenha o surgimento, né, de patógenos, de vírus, de bactérias que estavam congelados há milhares de anos. E nós não sabemos se nós estamos preparados para entrar em contato com esses patógenos novamente, ou, enfim, como que a gente vai administrar isso. Então, tem um risco também para a saúde pública do degelo desses polos, né? E é uma coisa que tem sido pouco comentada ultimamente, né? A questão das mudanças climáticas diante dessa pandemia, elas têm sido pouco discutidas, não só pela mídia geral, mas pela população, né? Ela acabou sendo deixada um pouquinho para segundo plano. É lógico que a questão do tratamento, evitar tantas doenças, tantas mortes por causa da pandemia é emergencial, mas a gente não pode deixar a questão ambiental de lado também. Quais são as principais tendências ambientais e sociais após a pandemia? Interessante também. Eu acho que em questão as sociais, de imediato, a gente vai perceber que a sociedade ela vai passar a dar uma maior credibilidade à ciência, a pesquisas, né? Vamos deixar um pouquinho de lado a questão dos fake news e a gente vai começar a investir um pouquinho mais em ciência e perceber de como que a ciência ela contribui para a melhoria da qualidade de vida da população. Uma outra coisa muito importante que eu percebo, que eu acho, né, que a sociedade vai modificar devido à pandemia, é pensar um pouquinho mais nas coisas simples, no dia a dia, e deixar o consumismo um pouco de lado, né? A questão do ter, ela não vai se sobressair mais do que o ser. As relações familiares, elas se intensificaram, né? A gente está cada vez mais fechados dentro do nosso mundinho, né? Da nossa caixinha lá, do nosso apartamento, da nossa casa. Então, existe uma maior aproximação das relações familiares. Então, isso vai fazer com que a população, a sociedade, dê um pouco mais de valor a esse tipo de relação, né? Amigos, famílias, né? Relação pessoa a pessoa. Outra coisa que eu acho que da sociedade, no geral, vai acabar modificando devido à pandemia
é o tipo de trabalho que a gente vai ter, né? O home office ele já se faz, né, presente, eu acho que ele vai se perdurar, e isso vai fazer com que esse tipo de trabalho pressione também a mudança do comportamento em deslocamento. Então, assim, eu acho que as pessoas se deslocando menos vão ter uma melhor qualidade de vida, isso vai impactar na emissão de gases poluentes, vai contribuir na economia, né? E a gente vai ter que ter maior investimento também em transportes públicos. E pensando no meio onde nós estamos inseridos, né, pensando no meio urbano, vai fazer com que a sociedade pense mais no desenvolvimento de cidades consideradas cidades sustentáveis e que utilizem a tecnologia para tornar essas cidades sustentáveis, aquelas que promovam qualidade de vida. Isso faz com que essas cidades possam ser chamadas também de smart cities. Um exemplo simples que eu poderia dar, né, para pensar assim, o que essa tecnologia tem a ver com essa cidade sustentável. Então, a partir do momento que eu uso um aplicativo para chamar um Uber, ou que eu uso um aplicativo para ver que horas o ônibus vai chegar, qual a distância que ele está, eu estou usando uma tecnologia para promover uma qualidade de vida. Isso faz parte das cidades sustentáveis. O uso dessa tecnologia faz com que a gente atribua o nome de Smart Cities. Então, eu acho que tudo que está acontecendo nessa pandemia vai mudar o comportamento da sociedade, vai fazer com que a gente perceba melhor o meio que a gente vive e como que a gente pode promover melhorias, pode promover qualidade de vida para a população. E seguindo a tese desenvolvida por Félix Guattari, na obra As Três Ecologias, onde ele fala sobre a ecosofia, a questão ambiental não está separada da questão mental e as relações sociais, mente e ambiente, são inseparáveis. Como está a saúde mental das pessoas em relação à natureza neste momento de confinamento no cenário de pandemia? Então, a gente já está aí chegando a 2 meses de confinamento, né? Passando um pouquinho de 2 meses desde que a doença ela estourou aqui no Brasil. E as pessoas ficando trancadas dentro de casa, dentro da tal caixinha do apartamento, né? Vendo o sol lá fora, vendo aquele céu tão lindo, né? Vendo aquele ambiente, começam a perceber o quão é importante estar em contato com o meio ambiente, né? Começam a perceber, a sentir a necessidade de estar em contato com o meio ambiente, seja praia, campos, parques, não importa. Né, estar inserido nesse meio, né, você perceber que você faz parte desse meio, que é o que a gente deveria pensar lá desde lá da primeira pergunta do tal do equilíbrio ambiental, e perceber que nós seres humanos fazemos parte desse meio, ela se faz emergente nesse momento. Então eu percebo que psicologicamente, pelos comentários que a gente vê em redes sociais, entre amigos e tudo mais, a primeira coisa que as pessoas falam é quando acabar esse confinamento, eu quero estar numa praia, eu quero estar num campo. A gente percebe a necessidade, a ânsia das pessoas de estar em contato com esse meio. E isso é bacana, né? Porque a partir do momento que a gente tiver um maior contato com esse meio e perceber que a gente faz parte desse meio, a gente pode usar isso como um instrumento, como uma estratégia de preservação ambiental. Ninguém quer estar numa praia suja, né? Poxa, uma praia limpinha, uma praia bacana, um campo limpo, né, sem lixo jogado, bem cuidado, né, é de responsabilidade daquele que faz uso do mesmo. Então, a sociedade, a partir do momento que ela sentir mais essa ansiedade de estar em contato com a natureza, de ter essa troca energética mesmo, né, a gente precisa dessa energia, de estar em contato com os seres vivos, com as plantas, com os animais, né, mesmo mantendo as nossas relações sociais. Isso vai fazer com que a gente preserve um pouco mais o meio onde nós estamos inseridos. Essa é uma grande expectativa e eu acho que isso vai acontecer. Então, eu percebo que existe uma grande necessidade de estar em contato com esse meio. Eu, particularmente, eu mesmo, outro dia estava vendo uma foto de um ano atrás, que eu estava numa viagem num campo, e a primeira coisa que eu pensei quando eu vi foi, nossa, que saudade de sentir o sol na minha pele, né? Poxa, uma coisa tão simples, tão do dia a dia, até quando você sai para ir comprar um pão, você sente o sol na sua pele, mas nesse momento a gente não está podendo fazer isso. Então, poxa, né, o meio, que parte de mim necessita ter esse equilíbrio mental de estar em contato com todos os fatores da natureza, sejam eles vivos ou não vivos, bióticos ou abióticos.